Olá, bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a este webinar. Meu nome é Alex Jorge, eu sou co-head da área tributária do escritório, sócio do Campos Melo Advogados. Gostaria de ressaltar que estamos todos de home office aqui do Campos Melo, inclusive acho que alguns de vocês ouviram a minha cachorra latindo alguns minutos atrás. E é a nova dinâmica. Talvez tenhamos crianças no background, cachorros latindo, mas não deixaríamos de passar essa oportunidade para falar de um tema muito importante. E nesse ambiente virtual, eu conto com a participação dos meus sócios da área tributária do Campus Melo, os quais eu passo a apresentar. Humberto Marini, co-head da área comigo e sócio do contencioso tributário. Bom dia, Humberto. Bom dia, Alex, bom dia a todos. É um prazer estar aqui recebendo um grande número de participantes. Também temos o Renato Lopes, sócio do contencioso tributário. Renato, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui nesse webinar e eu espero que todos gostem do que a gente tem a dizer aí, apresentar alguns temas tributários relevantes nesse período aí tão complicado de pandemia. E por fim, Rosana Jaime, sócia da consultoria tributária. Bom dia, Rosana. É um prazer estar com vocês aqui hoje discutindo mais esse tema num momento tão complicado de pandemia. Nesse webinar, nós trataremos das principais novidades legislativas e projetos de lei decorrentes da pandemia Covid-19. Eu e Rosana faremos essa parte e depois Humberto e o Renato falarão sobre as alternativas e oportunidades tributárias. A gente quer deixar 10 minutos de Q&A ao final e o nosso pessoal de marketing e tecnologia vai estar monitorando o chat. Por sinal, esse evento está sendo gravado, depois será divulgado nas nossas redes sociais e no nosso site. Vocês podem enviar as perguntas. Apenas algumas dicas que a gente está colocando aqui na tela. Deixe o seu microfone no mudo. Desligue a câmera. Algumas pessoas podem, sem querer, ligar a câmera, ao menos que você queira aparecer para mais de 100 pessoas que estarão nos assistindo hoje. E, novamente, deixe a sua pergunta no chat. Caso não tenhamos tempo para endereçar as perguntas, a gente voltará com cada um no e-mail ou de alguma outra forma para atender a todos. Então, sem mais delongas, nas últimas semanas, o governo federal, bem como os estados e os municípios, vem se mobilizando no combate a essa pandemia. Várias normas já foram editadas, principalmente medidas provisórias e alguns projetos de lei apresentados. E, obviamente, que existe um foco muito grande nas questões trabalhistas, direito do consumidor, financeiro, direito civil e imobiliário. Inclusive, o nosso escritório já realizou vários webinars sobre esses temas, que vocês podem consultar nas nossas redes sociais e no nosso site. Na esfera tributária, tivemos novas medidas, as quais serão debatidas aqui, que visam aliviar os efeitos negativos dessa crise. O Banco Mundial anunciou que o Brasil terá uma retração do PIB em 2020 de menos 5%, mas com uma perspectiva de crescimento em 2021 de 1,5%. Diante desse cenário, nós debateremos as principais normas e projetos de leis decorrentes dessa crise, bem como as principais oportunidades novas, algumas já antigas, existentes, e outras que demandam uma medida judicial que podem auxiliar o empresariado a enfrentar essa crise econômica. Assim, convido a minha sócia Rosana para que comece a apresentação sobre as principais novidades legislativas. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando com vocês sobre as medidas adotadas pelos governos federal, estadual, municipal, para tentar, pelo menos, amenizar um pouco os efeitos da Covid na vida das empresas, das pessoas. A primeira grande medida que o governo federal tomou, a gente vai começar falando sobre as medidas adotadas pelo governo federal. Obviamente, a gente vai ver lá na frente que elas não são suficientes, mas já dão, de fato, ou buscam dar um alívio para as empresas de forma geral. Então, a primeira medida que a gente ressalta foi a redução a zero das alíquotas do I e do IPI
para itens médico-hospitalares. Nesse ponto, a gente tem duas questões importantes para falar com vocês. A primeira, essa redução, ela foi uma redução que ela é temporária, ela não vai se perdurar, ela só vai perdurar durante, em tese, o prazo da pandemia, o prazo da declaração de calamidade dos estados e tudo, do momento que a gente está vivendo. Então, a partir de 1º de outubro de 2020, são restabelecidas as alíquotas originais desses tributos. Tá? Um segundo ponto em que a gente já foi consultado a respeito diz respeito àqueles itens que são efetivamente beneficiados com essa medida de redução de alíquota. A gente viu que, apesar do objetivo da concessão dessa redução, obviamente, ter sido para aliviar as empresas e propiciar um atendimento mais eficaz e rápido no atendimento dos doentes da Covid, a gente não tem uma vinculação com a efetiva utilização dos itens no combate à Covid. Então, mesmo aqueles itens que, estando lá, a NCM descrita nos atos concessórios e que são utilizados para... São itens médicos hospitalares, né, e que não são utilizados diretamente no combate à Covid, eles também podem ter uma oportunidade de aproveitamento desse benefício. Também ainda na linha dos itens médicos hospitalares, a gente teve a simplificação do despacho aduaneiro de produtos de uso médico hospitalar. E aqui, de novo, vale ressaltar que aqui a gente não está falando especificamente dos produtos. A gente tem, na medida provisória 1927, que trouxe essa simplificação do despacho, ela trouxe outros itens, como matérias-primas e bens de ativo permanente, que poderão ser utilizados para a produção dos itens que são utilizados nesse combate à Covid. Passando para o próximo slide, e também numa linha de aliviar os caixas das empresas e propiciar uma passagem um pouco mais branda nesse momento complicado, a gente viu o governo federal, por meio da portaria do Ministério da Economia 139, concedendo uma prorrogação do pagamento do PIS, da COFINS, das contribuições previdenciárias patronal e sobre folha e fundo rural. Com essa medida, as contribuições devidas referentes às competências de março e abril, elas passam a ser pagas conjuntamente com aquelas devidas no mês de julho e setembro, respectivamente. Então, de fato, a gente tem aí um prazo para um alívio de caixa para essas empresas. Uma medida que foi tomada de forma imediata pelo governo federal e um pouco mais atrasada pelos estados e pelos municípios foi o auxílio aos simples, aquelas empresas que estão no Simples Nacional. Então, no primeiro momento, a gente teve a publicação da resolução 152, que ela postergou o pagamento dos tributos federais, e a posteriori a gente teve a 154, que trouxe também a postergação do pagamento do ICMS e do ISS, que, de novo, traz um alívio para essas empresas, principalmente essas que provavelmente serão as maiores afetadas com a crise da Covid. Né? Um outro ponto importante, e aí ela já abarcando todas as empresas, independente do número de funcionários, foi a questão da postergação do pagamento do FGTS por meio da medida provisória 927. Então, com a publicação da medida provisória, a gente teve o FGTS devido, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, o pagamento foi postergado a partir de julho de 2020 em 6 parcelas mensais. Né? Passando para frente, e a gente está falando, aqui a gente está um pouco mais focada, é o que a gente falou, na verdade, essas medidas, elas são um alívio, mas não são suficientes, mas também não só em relação ao cumprimento de obrigação principal, mas em relação ao cumprimento das obrigações acessórias, as empresas estão sofrendo nesse momento, até porque, como o Alex falou no início, a maioria das empresas trabalhando no sistema de home office, então muitas vezes a gente tem dificuldades, inclusive operacionais, do cumprimento de obrigação acessória. Então, nesse sentido, o governo federal também trouxe, além da questão da postergação do pagamento dos tributos, propriamente dito, um alívio em relação ao cumprimento das obrigações acessórias. Então, a gente viu lá atrás que o Simples teve todos os tributos, agora com a resolução 154, postergados, e também as declarações, o cumprimento das obrigações acessórias também foram postergadas até 30 de junho. As certidões negativas de débito, principalmente para aquelas empresas que contratam com o poder público, ela é essencial no dia a dia e na manutenção do negócio das empresas. Também foi prorrogado o prazo de validade dessas certidões. E aqui, com que a gente ressaltar 2 pontos importantes.
Primeiro, que a medida provisória 927, que autorizou a prorrogação da certidão negativa, ela concedeu um prazo de 180 dias, possibilidade de prorrogação por 180 dias. Na portaria conjunta que efetivamente trouxe esse prazo, a gente só teve uma prorrogação de 90 dias. E um ponto muito importante para todas as empresas prestarem atenção em relação a isso é a certidão negativa deve ser válida no dia 24 de março. Então, aquelas empresas que possuíam certidões negativas vencidas nessa data, elas não foram beneficiadas com essa medida. Então, vale a pena a gente ficar atento nessa questão das datas. Mais para frente, quando a gente falar da questão dos estados, a gente vai ver que a norma federal ela não foi efetivamente adotada e acatada por todos os estados que têm regras próprias, e a gente já teve, inclusive, consultas sobre a questão de validade de certidões estaduais nesse ambiente. Um outro ponto que também se mostrou um alívio para as empresas foi a postergação da apresentação, da transmissão de DCTF e FD contribuições. Como a gente falou lá atrás, a gente teve uma postergação do prazo de pagamento de contribuições PIS e COFINS, e aqui a gente tem em conjunto a questão do cumprimento da obrigação acessória, que também foi dado um alívio para as empresas. Então, as DCTFs, a transmissão foi prorrogada para o 15º dia útil do mês de julho, e a FD Contribuições teve a sua prorrogação para o 10º dia útil do mês de julho de 2020. Então, de fato, as declarações que deveriam ser apresentadas em abril, maio e junho, a gente teve uma postergação, um alívio para que as empresas também possam se organizar e atender isso de forma satisfatória. E também a gente não podia deixar de ter um alíviozinho para as pessoas físicas, né? Então, a gente está tratando aqui de questão de alívio para as pessoas jurídicas, mas também em relação às pessoas físicas, a declaração anual de imposto de renda teve sua data postergada do dia 30 de abril para o dia 30 de junho, também ainda tentando auxiliar as pessoas físicas e jurídicas no atendimento de forma mais racional ou mais organizada desse cumprimento dessas obrigações. No próximo slide, a gente vai ver, também ainda dando um alívio e pensando no caixa e na sobrevivência dessas empresas, a gente teve uma redução, e de novo, temporária, de 50% das alíquotas do Sistema S. Nesse ponto é importante a gente perceber, eu não vou falar aqui, porque a gente já está na apresentação as alíquotas e a redução que foi trazida, mas só chamar a atenção que o SEBRAE ele não sofreu qualquer tipo de alteração. Então, o SEBRAE continua aí com a sua alíquota original. E por fim, nesse conjunto de medidas para postergação ou isenção ou benefício efetivo para as empresas, principalmente pensando em caixa, a gente teve a redução temporária da alíquota para zero da alíquota do IOF crédito, né? As operações de créditos contratadas entre 3 de abril e 3 de julho. E aqui, internamente, a gente já teve algumas discussões sobre possíveis possibilidades e oportunidades para as empresas. Não é isso, Alex? Isso, Rosana. Lembrando que o IOF crédito, ele aplica em operações de mútuos, descontos, inclusive mútuos entre empresas, como já decidido pelo STJ e pelo CARF. Então, existe uma grande oportunidade aqui para as empresas que precisam refinanciar as suas operações de mútuo, principalmente com bancos, geralmente estão naquele sistema do conta corrente, né, pelo saldo devedor diário, onde você poderia fazer uma nova tomada ou uma novação, reduzindo essa alíquota a zero, né, o que é muito importante. Além disso, apresenta-se uma oportunidade interessante para as empresas que queiram, né, com excesso de caixa, talvez, ou que precisa enviar para outras empresas do mesmo grupo econômico, a realização de um mútuo intercompany sem a incidência desse IOF. Lembrando que esse IOF, quando a gente fala de mútuo, não se aplica aquele mútuo do exterior. Aquele mútuo do exterior é o IOF câmbio, que tem uma alíquota de 6% se o prazo médio for inferior a 180 dias. Esse IOF câmbio não foi alcançado por essa norma, que cobre apenas o IOF crédito, tá?
Continuando, obrigada, Alex. Continuando aqui, a gente teve, no próximo slide a gente vai estar falando, e aí das medidas, obviamente a gente tem 27 estados, a gente não consegue detalhar aqui no webinar todas as medidas tomadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Mas é importante a gente chamar a atenção porque os estados foram muito mais tímidos em relação às medidas que o governo federal. Então, apesar do governo federal também não ter cobertado, né, ou trazido benefícios, ou suspensões, ou prorrogações em relação a todos os tributos, os estados a gente vê uma posição muito mais tímida em relação a isso. Então, o que a gente viu na maioria dos estados? A gente teve uma prorrogação de prazo de validade de CND, e aqui eu chamo a atenção de novo, porque a gente viu lá atrás que tem uma regra específica do âmbito federal e que a gente tem que olhar as regras específicas adotadas por cada estado. Então, alguns estados você tem regras diferentes, prazos diferentes e data de validade diferente. A gente já teve até algumas consultas de clientes em relação a isso, tá? A questão da prorrogação do ICMS para o Simples Nacional, hoje a gente sabe que a portaria 154, ela acabou trazendo também a postergação do pagamento do ISS e ICMS, mas alguns estados, mesmo antes da publicação da portaria, já tinham dado esse prazo, essa postergação no prazo desse recolhimento para o Simples Nacional. Outra medida também que tem sendo adotada, ainda em linha com o que a gente viu no primeiro slide de redução de alíquota de II e IPI, foi uma isenção de ICMS para itens médicos hospitalares, e aí a gente está falando de isenção, algum tipo de alívio do ICMS para esses itens, e aí, de novo, esses estados estão dando de forma unilateral no momento que a gente sabe que é de calamidade pública, e muitas vezes a gente não tem ainda o respaldo de convênios para suportar esses benefícios, mas são relevantes nesse momento, e a questão da legalidade eu acho que é um assunto para a gente discutir depois dessa necessidade, essa urgência ser superada, né? A gente teve suspensões de prazos no contencioso administrativo, de novo, a gente sabe que os estados todos deixaram de atender presencialmente os contribuintes, então isso traz para a gente um alívio, sim, a gente sabe que é um momento de organizar a casa, então isso é uma medida não só de segurança para todos, mas também que agiliza e ajuda na vida dos contribuintes, né? No âmbito dos municípios, o que a gente viu alguma postergação de recolhimento de IPTU e de TCDMD. Mas, de novo, são medidas ainda... Alguns municípios também concederam prazo, ampliaram prazo para cumprimento de obrigação acessória. Mas o que a gente tem visto que ainda são medidas muito tímidas no âmbito e dentro do contexto de calamidade pública que a gente está passando agora. Eu volto agora a palavra para o Alex. Obrigada. Mais para frente a gente volta a conversar sobre esses assuntos. Obrigado, Rosana. Bom, essas foram as medidas já editadas, e aqui eu passo no próximo slide a comentar sobre duas medidas já no âmbito do Congresso de projetos de lei que foram propostos, que estão sendo propostos em decorrência da pandemia. O primeiro é esse projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, que pretendia tributar os dividendos pagos a pessoas físicas com o propósito de financiar o aumento de programas sociais em razão da crise. No entanto, a boa notícia é que esse projeto foi retirado pelo próprio autor, uma vez que o próprio governo federal abriu crédito extraordinário para atender essa necessidade, e assim a sua tramitação foi encerrada. Mas é interessante a gente notar, porque esse é um tema que acaba sempre voltando à discussão, que é a tributação dos dividendos, né? E já não é a primeira vez que esse senador tenta introduzir uma legislação alterando a não incidência que existe hoje, mas como a gente pode ver pela própria redação da proposta, né? Esse projeto já estaria fadado ao fracasso, porque viola os princípios constitucionais da anterioridade, da irretroatividade da norma tributária, uma vez que o parágrafo 4º daria a entender que os fatos geradores de 2019 estariam abrangidos, o próprio princípio que veda o confisco, lembrando que as empresas são tributadas hoje a uma alíquota conjunta de 34% e os bancos a 45% depois da lei complementar da reforma da Previdência. Ou seja, se você fosse acionista de um banco, né, além da tributação do ganho do banco a 45%,
a pessoa física nessa proposta teria uma tributação adicional, talvez de até 27,5%, que seria algo extremamente confiscatório em nosso ver. A proposta também não esclarece, quando fala de pessoa física, se seriam apenas os residentes no Brasil ou se os não residentes também estariam abrangidos, né, o que poderia ser um desestímulo ao investimento externo. Por fim, é um tema altamente polêmico e qualquer alteração no sistema do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, que estão ancorados na Lei 9249, merece um debate muito maior e provavelmente parte de uma reforma que dependeria, inclusive, de um input da própria Receita Federal. Ademais, como veremos no próximo slide, existem outros mecanismos constitucionalmente previstos para cuidar desse tipo de necessidade extraordinária. E aqui eu trago o projeto de lei complementar do deputado Wellington Roberto, que propõe a criação de um empréstimo compulsório. Algo que a gente não via há muito tempo, talvez os mais novos aqui no nosso webinar não se lembrem, mas nós já tivemos na década de 80 e no início de 90 alguns empréstimos compulsórios sobre a questão de veículos, da Eletrobras, etc. E a norma proposta, ela prevê que as pessoas jurídicas no Brasil com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 bilhão, com base na última demonstração financeira publicada, paguem um empréstimo compulsório, que seria com base numa alíquota de até 10%, a ser definida pelo governo federal, sobre o lucro líquido dessas PJs apuradas nos últimos 12 meses a publicação dessa lei complementar. Haveria aqui um prazo de recolhimento em até 30 dias, se inferior a 1 milhão, ou em 3 parcelas sucessivas, se superior a 1 milhão. É até interessante notar que uma pessoa jurídica com patrimônio líquido superior a 1 bilhão, se a gente pegar os grandes bancos, por exemplo, que possuem uma média, um lucro de entre 25 a 30 bilhões por ano, essa questão do prazo de recolhimento até subestimou quanto que poderia ser o valor desse tributo, né? O prazo de devolução seria de até 4 anos, após o fim da crise sanitária, em 12 parcelas mensais e sucessivas e uma correção pela Selic. Como eu disse, é um meio constitucionalmente previsto e seria válido, né, esse tipo de medida. No entanto, as empresas, apesar de terem um patrimônio superior a 1 bilhão, todas estão sofrendo nesse momento e aqui caberia pensar se de fato o empréstimo compulsório seria a melhor medida para atender à situação que vivemos. Na semana passada, a BDF realizou um evento e o ex-secretário da Receita Federal, o Dr. Everardo Maciel, fez um comentário interessante que cabe a gente avaliar. O momento é pensarmos em medidas que ataquem a crise. E ele citou muito a questão da moratória, que sequer foi trazida a efeito por qualquer governo. E não tentarmos criar outras fontes de financiamento ou discussões como reforma tributária para que as medidas sejam de fato efetivas. Muito bem. Nesse próximo slide, eu gostaria apenas de relembrar os pontos que até então eu e Rosana já repassamos, tá? Então, novamente, estão em vigor algumas reduções de alíquotas de imposto de importação e IPI para itens utilizados no combate à Covid-19. E pegando o gancho do que a Rosana comentou, várias empresas do setor de Life Sciences avaliarem se outros produtos comercializados por elas não estariam abrangidos por esse benefício. O outro ponto é a adequação a esses novos prazos e as reduções de tributos, principalmente na esfera federal, como comentado pela Rosana. Lembrando a questão do IOF, que é uma ótima oportunidade para operações de refinanciamento, repactuações ou novos empréstimos. E, por fim, avaliar se caberia alguma medida preparatória de antecipação de dividendos
ou eventual redução do patrimônio líquido diante desse cenário de projetos de lei que infelizmente já não consta mais na base do Congresso, mas não podemos descartar que possam voltar num futuro breve. Com base nisso, a gente encerra a primeira parte do nosso webinar. Eu vou passar agora a palavra para o Humberto e para o Renato, que vão comentar sobre as alternativas e as oportunidades tributárias que o escritório tem assessorado vários clientes já com relação a isso. Lembrando que o webinar está sendo gravado, então se você perdeu alguma parte do webinar, você pode consultar isso depois nas nossas redes sociais e no site. E tentaremos deixar alguns minutos ao final para endereçar perguntas que podem ser enviadas através do nosso chat. Então, Humberto, Renato, é com vocês. Obrigado, Alex. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades tributárias. Enfim, a gente vem trabalhando diretamente com os nossos clientes, com vários clientes, em medidas para atenuar essa crise, né? A primeira questão que a gente coloca é se as medidas adotadas pelo governo federal, estadual, municipal, elas são suficientes. Enfim, a gente vive hoje um momento único. Ninguém imaginou há um ano atrás que a gente viveria esse momento, hoje, agora, de home office, várias empresas com uma situação de tendo que fechar filiais, fechar as portas para o comércio, e é uma situação realmente muito diferente, inclusive das crises que a gente já passou. A gente passou pela crise recente, né, de 2001, a crise da bolha das empresas.com, a de 2008, que foi originada nas hipotecas podres dos Estados Unidos. A gente mal saiu de uma crise econômica, a gente achava que o Brasil agora, finalmente, ia deslanchar do ponto de vista econômico, e veio essa crise, essa pandemia, que atinge aí uma crise na saúde, na economia, uma crise social, que a gente, pelo menos, nunca viu, né? A gente já viu comparações aí com a crise da peste negra, lá no século XIV, que dizimou 1/3 da população. A gente viu a gripe espanhola, que matou mais de quase 50 milhões de habitantes. Algumas pessoas comparam até essa pandemia do Covid-19 com os efeitos, né, e o momento de Segunda Guerra Mundial, em que você tem que, na verdade, repensar todas as relações, não só do ponto de vista econômico, social, em função dessa crise que atinge o mundo inteiro. Nós temos legislação em nosso país e no mundo inteiro, e é nessas situações extraordinárias essa legislação ela pode ser relevada, né? E é esse ponto que eu queria colocar, porque embora a gente tenha medidas que já tenham sido adotadas pelo governo federal, como a Rosana mencionou, que na esfera estadual e municipal foi um pouco mais tímida, a gente teve boas medidas do governo federal. Obviamente, o governo federal ele tem muito mais caixa que os estados e municípios, que às vezes passam por situações, do ponto de vista econômico, muito complicada. Os estados já se manifestaram que só dariam melhores medidas para os contribuintes quando tivessem o reforço aí de caixa pelo governo federal, mas enfim, a gente teve boas medidas como a prorrogação do prazo CND, postergação de alguns tributos, mas todas as medidas elas são sempre pensadas de forma isonômica para todo mundo, né? E quando não é a realidade que a gente vive. Por outro lado, como o Alex bem mencionou, a gente tem alguns projetos, discussões sobre criação de novo imposto, mas todas essas questões que demandam um legislativo, na verdade, uma votação em Congresso Nacional, a empréstimo compulsório, como o Alex mencionou, ele depende de um quórum qualificado. Então é muito mais difícil o processo legislativo para você ter uma aprovação, muito embora você tenha a previsão constitucional na hipótese de calamidade pública. E, além disso, a gente tem o receio das medidas que são tomadas num momento como esse, né? A gente lembra que a CPMF foi criada lá na década de 90 e era uma contribuição para ser provisória, que tinha uma destinação específica, e ela durou 14 anos. Então, é o medo da eternização da provisoriedade.
Além disso, a gente tem a questão da desvinculação das receitas da União pelas contribuições sociais, que até hoje perdura no artigo 76 do ADCT. Enfim, mas não é uma questão só do Brasil. Essa questão de provisoriedade também se aplica em outros países do mundo. A gente teve casos da Inglaterra, Alemanha, que criaram imposto sobre a renda na época de guerra napoleônica. A gente teve Estados Unidos criando imposto sobre a renda também na época de financiamento de guerra civil. E até hoje esses impostos estão lá. Então é uma questão realmente complicada você criar tributos ou discutir reforma tributária. Não é o momento para se discutir esse tipo de coisa. E aí, voltando um pouco ao tema, a gente tem hoje uma situação em que a gente vê que alguns setores da economia e atividades estão sendo seriamente prejudicados, enquanto outros nem tanto. Por isso que a gente fala que essas medidas genéricas, elas precisam ser analisadas. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que o turismo está sendo diretamente afetado com as empresas aéreas, hotelaria, agências, todos os setores relacionados à área de turismo, né? Catering, seguro viagem, o comércio varejista também fechando as portas, shoppings. A gente tem conhecimento de empresas que fecharam 99% do estabelecimento. Então, realmente, o impacto é muito grande na receita. Por outro lado, a gente sabe que mercado, supermercado, farmácias estão tendo acréscimos de receitas porque eles continuam funcionando e sendo mais demandados que o normal. Então, por isso que a gente entende, e vários clientes nossos nos procuraram para buscar uma solução no judiciário. Porque é através do judiciário que você consegue atenuar os efeitos e mostrar a situação específica pela qual a empresa está passando, para que você possa preservar a atividade da empresa, preservar um mínimo de receita e preservar os empregos, as famílias, até do ponto de vista social também, né? Então é muito importante, essa parte que a gente vai tratar agora, são as medidas que podem ser tomadas especificamente para aquelas empresas que estão sendo muito impactadas pela crise econômica, pelo Covid-19, elas precisam ser analisadas. Então, eu vou passar a palavra agora para o Renato, que vai começar a pontuar as medidas que estão sendo propostas no judiciário para atenuar os efeitos da crise. Renato. Obrigado, Humberto. A gente tem visto realmente que, ao que tudo indica, as medidas que foram adotadas até o momento de postergação de tributos, elas não são suficientes, né? Essa conclusão nossa decorre de conversas e interações com clientes e empresas que estão realmente enfrentando uma situação muito difícil, né? Esse movimento de postergação de tributos, ele se iniciou no âmbito federal, através da portaria MF 12 de 2012, que foi uma portaria editada para enfrentar uma situação de calamidade em decorrência das chuvas que aconteceram em 2012, e ela era uma questão muito focalizada geograficamente no Brasil, tá? Esse é um ponto importante, porque um dos argumentos que a Fazenda Nacional utiliza para tentar afastar a aplicação da portaria 12 era de que a portaria demandaria uma regulamentação, tá? Só que o que a gente tem entendido e o judiciário também tem acolhido é que, por se tratar de uma pandemia de nível global e que impacta, obviamente, o Brasil como um todo, essa portaria não precisaria ser regulamentada, ela já seria auto-aplicável, tá? A gente sabe que o Ministério da Economia editou a portaria 139, depois aditada pela portaria 150, para incluir, por exemplo, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né, nesse âmbito de postergação,
mas muitas atividades de várias empresas sofrem impactos de outros tributos que não foram prorrogados. A exemplo da CID, a exemplo do imposto de importação, a exemplo do IPI. Então, realmente, por mais que o governo federal tenha dado um alívio parcial, a discussão ainda persiste e é muito importante fazer uma análise individualizada da situação de cada empresa. Tá? E seguindo nessa linha da discussão em âmbito federal, a gente tem visto também, a gente tem patrocinado medidas judiciais para nossos clientes para tentar a postergação também de tributos estaduais e municipais. Por exemplo, prestador de serviço, que é sempre uma atividade que sofre muito em tempos de crise econômica. A gente sabe que a própria legislação tributária não trata as empresas prestadoras de serviço com o cuidado que deveria tratar. Basta a gente lembrar das inúmeras discussões que existem relacionadas ao creditamento de PIS e COFINS. As empresas também meramente comerciais também não são tratadas de maneira adequada pela legislação. Então a gente tem visto um movimento também para postergar os tributos estaduais e municipais. Tá? A gente sabe que em âmbito estadual existem 2 convênios que tratam, não vamos dizer assim, de uma maneira tão direta como a portaria MF 12 e as portarias ME 139 e 150 tratam, que são os convênios ICMS 169 e 181 de 2017, que trazem possibilidades de remissão, de moratória, de anistia. Isso pode ser utilizado como um dos fundamentos da ação, tá? A gente tem visto isso. Em âmbito municipal, não existe legislação nenhuma, é mais uma questão de apresentar o seu caso específico para o juiz e mostrar que você teve um impacto severo na sua geração de receitas, que você tem um número X de postos de trabalho e até o poder geral de cautela que é atribuído ao Poder Judiciário, isso tem que ser considerado. A própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, que a gente esquece que existe, mas é uma lei muito importante, ela diz no artigo 5º que o juiz tem que considerar o bem comum na hora de interpretar a aplicação da lei. Então a gente vive hoje uma situação social e econômica muito pesada, com risco de perda de empregos, de fechamento das empresas, que no fim do dia quem gera riqueza no país são as empresas, é a iniciativa privada que vai recolher os tributos. Então tudo isso tem que ser considerado na hora de colocar isso no papel e apresentar para o juiz, tá? Humberto, você quer fazer alguma colocação? Quero sim, Renato. Só adicionar um ponto. Em relação à prorrogação de tributos federais, a Fazenda Nacional tem feito uma força-tarefa muito grande e eles têm, obviamente, mais recursos do que os contribuintes e acesso também. Então, eles estão monitorando a entrada de todas as ações sobre Covid-19, já possuem petições prontas, inclusive com vídeo, que são enviadas para o juiz, para que ele possa ver um vídeo dos procuradores falando sobre os aspectos da Covid-19 e o impacto para o governo, para tentar sensibilizar o juiz, obviamente, da manutenção do pagamento dos tributos. Tá? Outro ponto, e aí a importância de realmente a gente analisar caso a caso, a Fiesp, por exemplo, ela entrou com mandado de segurança coletivo no estado de São Paulo para prorrogar o pagamento do ICMS, e no indeferimento da liminar, o juiz mencionou que, na verdade, a situação deveria ser analisada caso a caso. Por isso que a gente fala da importância de você demonstrar o seu prejuízo e mostrar o que está acontecendo. A gente tem visto assim, que na esfera federal têm sido proferidas várias decisões favoráveis, várias decisões desfavoráveis. A gente conseguiu várias para alguns clientes nossos. E no estado de São Paulo também teve uma suspensão liminar das liminares que tinham sido concedidas para a prorrogação do ICMS no estado de São Paulo.
Tá? Então, porque obviamente aí o Estado também ele vai ao Supremo, pede a prorrogação do seu financiamento, como os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro foram, e pedem inclusive verba do governo, porque são obviamente muito afetados, mas por outro lado os contribuintes que precisam manter a atividade, precisam manter o emprego, precisam manter um mínimo de receita e um fluxo de caixa para manutenção da empresa, eles ficam desassistidos se não socorrerem do judiciário. Era só esses pontos que eu queria colocar. Obrigado, Humberto. Uma outra situação muito latente nesse momento é a substituição de depósito judicial por uma outra espécie de garantia, especialmente uma apólice de seguro-garantia ou uma fiança bancária. A gente sabe que as empresas têm muitas vezes um volume muito alto de depósito judicial que é realizado não só para garantir uma execução fiscal, mas também para evitar o acúmulo de juros, para se proteger sobre esse período de juros quando vai ter uma discussão. Mas a gente sabe que isso é uma questão muito importante, porque você precisa, às vezes, liberar esse depósito para fazer frente às suas obrigações com fornecedores, com empregados, e esse é um momento muito propício para fazer esse tipo de solicitação, tá? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, recentemente votou essa questão em decorrência de uma discussão que foi realizada no âmbito do TST. Embora a discussão de fundo fosse uma relação de direito do trabalho, o racional, a premissa que se tirou dali, ela é aplicável para qualquer situação, inclusive na área tributária, tá? O TST, ele apreciou essa questão não só sobre a ótica da pandemia do Covid, mas também sobre 2 artigos específicos do CPC. O artigo 805, que fala que quando a execução puder ser processada por um meio menos gravoso para o devedor, isso tem que ser considerado, sim, pelo juiz, e o artigo 835, que equiparou o seguro-garantia e a fiança bancária ao depósito judicial. Então, ele considerou todo o contexto atual de pandemia, de necessidade de geração de caixa pelas empresas. Isso é claro, basta olhar as prorrogações que foram feitas e as projeções da economia que são apresentadas diariamente pela mídia, tá? Isso foi considerado e foi determinada uma orientação de autorizar a substituição dos depósitos judiciais por seguro-garantia ou fiança bancária, tá? Um ponto importante para se considerar nessa solicitação de substituição é que há necessidade de fazer um acréscimo de 30% do valor garantido. Como é uma substituição de penhora, o artigo 835, parágrafo 2º do CPC, ele exige esse acréscimo de 30%, tá? Humberto, alguma consideração? Não, Renato, nesse ponto não. Podemos prosseguir. Mais um comentário adicional em relação a esse ponto. Nesse caso específico, a gente não vislumbra a possibilidade de propor uma medida judicial, porque as garantias judiciais, a substituição tem que ser requerida ao juízo da ação, salvo uma hipótese de uma garantia que foi apresentada administrativamente por um parcelamento específico. Aí, nesse caso, você pode propor uma ação judicial para obter a substituição, tá? Dando sequência aqui nas medidas e oportunidades que a gente vislumbra nesse momento, slide anterior, por favor, que a gente vislumbra ainda em relação a esse momento, são também aqueles pedidos de restituição que estão pendentes de análise na administração pública, especificamente na Receita Federal do Brasil, tá? Tem o artigo 24 da Lei 11.457, que diz que qualquer requerimento administrativo tem que ser apreciado num prazo de 360 dias, a jurisprudência absolutamente consolidada, então vale a pena as empresas fazerem um dever de casa de identificar se há pedidos de restituição pendente de análise e ingressar com as ações judiciais pedindo que o juiz dê um prazo razoável
para a Receita apreciar esses pedidos. Geralmente 10, 15 dias é o que os juízes estão dando nas liminares e ao cumprimento disso, muitas vezes isso gera uma recuperação de tributos, uma melhora no caixa das empresas, tá? Em âmbito estadual, a gente tem verificado também algumas oportunidades, como análise de pedido de restituição de ICMS, reconhecimento de pedido de transferência de crédito de ICMS em decorrência de interdependência. A gente sabe que muitos grupos econômicos, tem muitas empresas que terminam acumulando créditos de ICMS porque tem uma operação de exportação muito relevante. E a gente sabe que é muito difícil você conseguir monetizar esses créditos de ICMS. Então a gente vê a possibilidade também de fazer um pedido de interdependência, reconhecimento, para transferir esses créditos de ICMS para uma outra empresa do grupo, tá? Para que ela possa utilizar esse ICMS para quitar suas obrigações correntes, para quitar o ICMS incidente na importação de bens. Então, é realmente também uma outra oportunidade que vale a pena considerar, tá? Humberto? Só um comentário, Renato, em adição ao que você comentou sobre o pedido de restituição e a demora, né, da administração para atender os pedidos de ressarcimento, restituição, é que a jurisprudência consolidada, através da decisão do STJ, de que a administração teria um ano, né, 365 dias para analisar, isso pode ser mitigado nesse momento de crise, né? Então, na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é que antes mesmo desse prazo, as empresas podem, demonstrando, obviamente, o impacto da crise, acelerar esse pedido de restituição para utilização, seja através de ressarcimento propriamente dito, com perder-compra, seja o que for. Além disso, as medidas de transferência de crédito ICMS também, para aliviar o impacto de caixa. Renato. Obrigado, Humberto. Também vale a pena considerar nesse momento as teses tributárias, as chamadas teses de prateleira, em que já existe também uma jurisprudência consolidada que, na hipótese de obtenção de uma liminar favorável, você já tem também uma redução da sua carga tributária corrente e você tem uma diminuição do seu custo tributário mensal e tem um alívio no seu fluxo de caixa, tá? Exemplo, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, não tão assim pacificado, mas também tem as teses filhotes, que é a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e COFINS, e a gente tem ingressado com essas ações para os clientes nesse momento. O fato dos tribunais estarem com um regime de atendimento virtual não tem prejudicado, porque os cartórios têm disponibilizado um e-mail em que você coloca ali nesse e-mail por que o seu caso é relevante, qual é a urgência, e as liminares têm sido apreciadas, tá? O processo é eletrônico, o juiz está remotamente, ele analisa também e defere ou não. Então, o fato de não ter expediente ao público, isso não tem prejudicado de uma maneira muito, muito relevante a propositura dessas ações, tá? Humberto? Só um comentário, todo ano a gente envia para os nossos clientes uma lista dessas teses e algumas com relativamente tranquilidade e segurança para ingresso. Quem quiser depois, a gente pode disponibilizar, é só enviar no chat, a gente depois disponibiliza. Só isso, Renato. Obrigado, Humberto. Próximo slide, por favor. Agora, dando sequência a algumas oportunidades que não demandam ação judicial, tá? A gente vislumbrou uma alternativa decorrente dessa postergação no prazo para a entrega da DCTF e também dos tributos acobertados pela Portaria 139 e depois aditada pela Portaria 150, que essa postergação ela é restrita ao PIS e a COFINS, a contribuição previdenciária patronal, incluída a CPRB e Fundo Rural. E, paralelamente a isso, veio a postergação do prazo de entrega da DCTF. Então, a gente entende que é possível fazer um movimento nesse período de denúncia espontânea para aqueles tributos que não foram acobertados pelas portarias 139 e 150, tá? Você pode não declarar esses tributos agora, exemplo de IR, CSL, CID, IPI,
imposto de importação, não declarar isso agora, deixar para o momento subsequente em que a legislação trouxe o novo marco temporal para você fazer a entrega da DCTF, e nesse novo marco temporal você faz a declaração desses tributos e recolhe com incidência de juros, sem multa de mora. Talvez não seja um valor muito relevante, mas é uma oportunidade a se considerar, porque você deixa de recolher o principal durante alguns meses e depois faz o recolhimento só com juros de mora, sem a multa. Então você tem também o ganho da multa de mora, tá? Então é uma possibilidade que a legislação trouxe que a gente deve considerar sim, tá? Humberto, algum comentário? Sim, um comentário em relação a esse pagamento, só para lembrar, a denúncia espontânea ela pressupõe que o pagamento seja feito antes da declaração. Então, como o Renato falou, o prazo foi prorrogado da declaração, mas é importante que esse pagamento seja feito antes. Além disso, a gente não sabe exatamente o quanto que a Fazenda Nacional está monitorando as empresas em relação ao recebimento dos tributos federais, tá? Porque essa hipótese que a gente está mencionando é uma hipótese em que você vai fazer esse pagamento antes de qualquer fiscalização. E existe sim o risco de, eventualmente, a Fazenda identificar, por exemplo, estar acompanhando grandes contribuintes que recolhem muito imposto de renda, contribuição social, e identificar que não houve o recolhimento naquele determinado mês e abrir uma fiscalização eletrônica. E aí, nesse caso, haveria aí, inclusive, lançamento de multa de ofício e tudo mais. Inclusive, pode ser até aplicada multa agravada. Então, a gente sugere que as empresas avaliem com cuidado a situação e, obviamente, a gente até entende que tem argumentos para você questionar a eventual autuação em razão dessa situação, porque se você demonstrar que teve uma perda absurda de receita, que você está pagando salários, a gente lembra aqui que em eventual recuperação judicial ou em qualquer hipótese, a legislação prevê que as receitas, que na verdade os créditos trabalhistas, eles prevalecem sobre qualquer outro, inclusive o tributário. Então, a situação tem que ser analisada realmente caso a caso. Só isso, Renato. Obrigado, Humberto. Uma outra oportunidade que vale a pena fazer um dever de casa é a revisão dos critérios de creditamento de PIS, COFINS e ICMS. A gente sabe que depois do julgamento do STJ, que reconheceu a ilegalidade daquelas INs que restringiam o conceito de insumo, que traziam um paralelo com a legislação do ICMS e do IPI, a jurisprudência do CARF tem evoluído muito no sentido de analisar cada situação de maneira peculiar, de maneira muito particularizada, a situação daquela empresa, tá? Então, é importante fazer um acompanhamento da jurisprudência do CARF e também das decisões judiciais, porque uma despesa que, de repente, não era creditável ou não tinha muitos bons fundamentos para ser creditável algum tempo atrás, pode ser que hoje o cenário esteja melhor. Então, vale a pena analisar se é o momento de começar a tomar crédito sobre essa despesa e também considerar a recuperação dos últimos 5 anos. Também para a questão do ICMS. A gente sabe, por exemplo, que em 2016, final de 2016, o Estado de Minas Gerais restringiu o creditamento de ICMS sobre produtos intermediários. Agora é um bom momento para avaliar se é o momento de brigar sobre isso também. Tá? A gente sabe que aquele critério do convênio 66 não é mais autorizado pelo STJ, que era a exigência de contato físico com o bem final. Então, existem alguns elementos aqui que a gente pode avaliar a situação concreta do cliente e ver se há uma oportunidade de creditamento e também de recuperação de crédito dos últimos 5 anos. Tá? Humberto. Só para acrescentar, a gente vem fazendo esse trabalho, obviamente, ao longo do tempo, para os nossos clientes, reavaliando créditos que podem ser tomados no âmbito do PIS e COFINS, mas especialmente em razão do Covid, a própria estrutura das empresas está mudando. Algumas empresas tiveram que investir muito em infraestrutura, em despesas que eventualmente não tinham, e essa análise dessas despesas para fins de creditamento, ela é muito importante nesse momento, para fins de PIS e COFINS e outros tributos, inclusive. Renato. Obrigado, Humberto.
E finalizando esse slide, a gente também recomenda a revisão da base de incidência da contribuição previdenciária patronal. A gente sabe que a jurisprudência andou muito no sentido de reconhecer que diversas rúbricas têm natureza indenizatória e que isso não sofreria incidência da contribuição. Depois veio a reforma trabalhista, que também mudou um pouco o cenário em relação a bônus, a pagamentos não habituais. Então, a gente recomenda que seja feita uma análise também para fins de contribuição previdenciária, tá? E o último ponto do nosso slide, eu acho que é o momento de sentar à mesa com o fisco e tentar negociar também uma situação de melhora da carga tributária, tá? Ou uma redução de MVA para quem está sujeito ao MVA, ou um cancelamento ou suspensão do recolhimento antecipado do ICMS. Esse momento de crise é um momento que impacta todo mundo, os estados também já foram ao STF pedir a suspensão da dívida com o governo federal, então é uma questão que impacta a todos, então pode ser um momento também de sentar e conversar com o fisco, tá? Humberto, por favor. Eu acho melhor a gente passar já para o próximo slide, porque em função do tempo também, para a gente respeitar o tempo, ainda que a gente tenha atrasado os 5 minutos, aguardado um pouquinho para começar, eu acho importante a gente já iniciar o nosso debate sobre outras medidas que podem ser adotadas. E aí, Alex, eu acho que antes disso, eu acho que é até interessante colocar um ponto aqui, ainda em relação ao IOF. Você mencionou essa questão da possibilidade das empresas fazerem empréstimo, mas eu acho que era interessante a gente falar sobre aquela questão do empréstimo conta corrente, né? Porque a lei ela limitou um prazo para você, onde você estaria albergado aí pela isenção do IOF. Eu acho que seria interessante um comentário nessa parte. Isso, a lei ela indica se o empréstimo for por valor certo e prazo definido, que a alíquota ficaria limitada a 365 dias. Então você teria uma alíquota efetiva de 1,88, que seria 1,5 do 0,041% ao dia, vezes 365, mais a alíquota adicional de 0,38, limitada a 1,88. O que pode acontecer é que muitas vezes, apesar de você estar fazendo esse empréstimo, você precisa refinanciá-lo ou mudar as características do seu empréstimo, que seria a oportunidade que a gente ventila aqui nessa discussão. Humberto? Agora, seguindo um pouco, enfim, a gente pode depois debater, a gente vai responder as perguntas todas que foram enviadas no chat, mas a gente tem discutido sobre essa questão de o que os estados estão fazendo e outras medidas podem ser adotadas. A gente sabe que os estados, como eu falei, e a gente mencionou aqui, estão muito debilitados em razão, já vinham, né? O estado do Rio de Janeiro já vem há muito tempo com problema econômico e se estima que não teria condições aí, em 60 dias, parece que ele demandaria mais de 25 bilhões para conseguir manter os recursos, até porque toda atividade empresarial, né, vem diminuindo a receita e, portanto, a arrecadação, não só dos tributos federais, como também estadual e municipal. Mas a gente acredita, o governo federal já sinalizou a ajuda para os estados, e a gente acredita que possa vir medidas aí dos estados para atenuar um pouco o impacto sobre as empresas. E a gente não acha que, em relação ao ICMS, por exemplo, demandaria de uma norma nova do CONFAZ para editar essa norma. Eu não sei se vocês querem também discutir um pouco isso ou outro ponto antes da gente finalizar. Humberto, eu só gostaria de colocar 2 pontos para a gente poder finalizar, de normas já existentes que podem ser utilizadas nesse momento. As empresas que apuraram saldo negativo de imposto de renda e ICS referente a 2019, ou seja, que precisariam utilizar esse crédito agora, poderiam apresentar já a ECF nesse momento, sem ter que esperar até o prazo de julho,
para já poderem tentar monetizar esse benefício. Existe, obviamente, aquela discussão se essa limitação seria legal ou não, mas seria uma boa oportunidade já para tentar antecipar esse crédito. E o outro ponto é aquela questão da possibilidade de você mudar o seu regime de variação cambial, de competência para a Caixa, em razão da oscilação da moeda, se essa for superior a 10% no determinado mês calendário, o dólar no caso, né? Em março, a oscilação foi de mais 16%, então você já poderia fazer essa eleição a partir de abril. Seria isso. Pessoal, eu acho que a gente já extrapolou o tempo. Humberto, você quer fazer algum comentário final? Eu tenho só uma dica que eu queria deixar aqui para o final, mas queria ver se você tem algum outro comentário. Eu queria agradecer a participação de todos. A gente tem feito webinar de várias áreas para os nossos clientes e não clientes, inclusive. A gente vem assessorando intensamente na parte tributária nossos clientes nessas medidas judiciais que a gente mencionou e em outras também não judiciais, aconselhando a questão de tomada de créditos e tudo mais. Então, eu queria só pontuar isso. A gente vai disponibilizar o vídeo depois para todo mundo nas nossas redes sociais, mas quem quiser também a questão que eu mencionei das teses tributárias, eu já vi que teve gente pedindo no chat, a gente vai encaminhar depois para todo mundo, tá? Humberto, nós iremos encaminhar essa apresentação para todos os participantes, inclusive com uma pequena pesquisa de satisfação que eu gostaria de pedir a todos que a façam. É realmente rápida, é só para a gente poder melhorar os nossos próximos webinars, espero que todos tenham gostado, mas de repente a gente já poderia, inclusive, incluir essa apresentação que você comenta, Humberto. Isso, e para finalizar, a gente vai entrar em contato com todo mundo que enviou os comentários no chat, em especial a Débora, Fábio e Marcela. A gente vai entrar em contato e responder as questões que foram colocadas. Rosana, você quer fazer mais algum comentário antes da gente desligar? Eu só queria fazer uma observação em relação aos estados. A gente está falando sempre de postergação de pagamento de tributo, essa questão do ICMS, mas eu acho que algumas outras medidas dariam um fluxo, um alívio no caixa das empresas. Por exemplo, a gente tem empresas que têm acúmulo de ICMS em virtude de diversas naturezas. Então, você poderia, por exemplo, utilizar esse crédito para pagamento de energia elétrica, você teria possibilidade, talvez, de uma concessão de diferimento na importação. Então, a gente tem outros mecanismos que não só estariam dentro do âmbito da competência do Estado, que nesse momento seriam tão importantes quanto a própria postergação do imposto, o pagamento do imposto em bases mensais, né? Então, era só uma pimentinha em relação a possíveis remédios para auxiliar as empresas nesse momento. Perfeito. Renato, algum comentário final? Não, Alex, só agradecer a todos que nos acompanharam nesse webinar. O momento é delicado para todo mundo, está todo mundo de home office, tendo que mudar a dinâmica dos trabalhos, etc. E é só agradecer realmente e quem está à disposição para ajudá-los. Muito bom. Então, com isso, nós encerramos, passamos um pouquinho aqui do tempo, mas espero que tenham gostado e todos nós ficamos à disposição de vocês. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. Até logo.